Ficou mais Deixa eu ficar no bonito. meio. Ah, vai gravar vocês três? Eu não tava sabendo disso também, não. Já tá gravando? Tá. Agora Ai, já, meu Deus. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literatura e eu estou aqui com o Luto e com a Tati do canal Valer um Livro. Olá. Apresentem-se, gente, falem Que um pouquinho do honra, eu tô canal. muito nervosa, Rosana. Eu tô tremendo. É porque eu já gravei um pouco, então eu já me esquentei, porque Entendi. aqui o negócio é só tremer na base, Que, entendeu? ó, que assim, só tema polêmico. Só que não. Nós estamos aqui na Flip, então esse lugar maravilhoso que é, assim, inspirador. E vocês pedem muito, o que mais pedem, assim, de tema pra gravação, que é pra falar um pouquinho da transição de livros jovem adulto pra clássicos. Então, Pra eu trou- Kafka. já Direto, tá assim, no ó. subconsciente ali, né? Exatamente. Então eu trouxe eles aqui pra conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Pra ver o que vocês acham desse tema. Sim. Bom, posso... Pode, eu deixo você começar. Ao start. Não, porque no final eu sempre falo uma coisa, né? Um dia eu vi uma palestra do Pedro Bandeira e aí ele falou uma coisa que era ótima. Ele falou assim, Pedro Bandeira é um escritor brasileiro que ele tem um clássico juvenil que chama Os Caras e que fez muito, muito sucesso, acho que até a nossa geração, Sim, né? sim. Ele era tipo o Harry Potter deles, assim, como diz o Guto. Em todas as bibliotecas de escola, Tinha assim, todas as bibliotecas. tem, Nossos pais todos leram, assim, tipo, e ele é um senhorzinho super fofo. Ele, inclusive, lançou agora uma Um continuação. livro um pouquinho mais adulto, inclusive. Um pouquinho mais adulto. Mas enfim, senão eu vou me perder, porque eu gosto de exatamente. literatura policial. Aí a gente começa, né? Né? E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, Harry Potter, você vai lá fora? Deixa eu passar pra gente. Passou? Passou, Ele vai. falou, Harry Potter, você vai Harry lá fora. Potter, vai lá fora. Tchau. Acho que ele né? falou. Então, e aí ele falou na palestra dele que lá fora você consegue fazer Harry Potter, fazer, tipo, muito, muito, muito sucesso instantaneamente, mesmo tendo um calhamaço, porque os pais estão desde o começo sentando com os filhos e Acostumados. falando, tudo bom, filho? Vem aqui, deixa eu te Isso é mostrar um livro? isso. Isso é Prazer um livro, sabe? Filho, E aí, pra gente isso não acontece muito. Lá tem muito essa cultura de ler para de os ler filhos, pros né? filhos. Isso é muito legal. E aí, o que acontece? Quando as crianças são apresentadas pros livros, elas são imediatamente apresentadas pros clássicos. Porque é na escola. Sim. Porque é na época que você tem que fazer um resumo do Sim. livro e tal. E aí vão lá e dão José de Alencar pra criança, dão Machado de Assis pra criança, dão, sei lá, uns livros, tipo, sabe? E aí você fica assim, tipo... Cara, não tem importância você dar este livro pra uma criança, só que não faça esse ser o primeiro livro dela, sabe? E a abordagem também, né? Você preparar o terreno, vamos dizer, que é essa coisa cultural mesmo, de você ler desde pequeno, essas coisas, não chegar no ensino médio pro aborrecente, né? E falar, toma aí. Só isso aqui, lê. E você E vai aí ter que é gostar, hein? É. Você vai ter que você gostar. é obrigado a ler tudinho, Sim. gostar, porque depois você tem que fazer Uma vestibularzinho. prova, sabe? Exatamente. O que só é piora. super relativo. Eu acho muito estranho, assim, porque essas pessoas que querem que as pessoas leiam clássicos e conheçam grandes nomes da literatura, enfim, que marcaram a história, elas falam, tipo, se ele começar com esse livro, ele vai se acostumar com isso daqui e nunca vai partir para os clássicos ou qualquer coisa assim. E é tudo livro, sabe? E essa questão da escola... Tipo, nenhum professor de matemática deixa de ensinar ali o básico, a soma, a subtração, pra querer que você faça uma matriz do nada, assim, sabe? Por que você quer que o cara leia um cara que tem uma linguagem super diferente da sua, que trata de um tema que não faz parte da sua vida e que o aluno Que ele entenda como se inicie fosse na raiz igual? quadrada, né? Vamos exato. iniciar aqui o cara na matemática na raiz quadrada. Então vamos aplicar isso pra literatura, sabe? Tipo, não vamos fazer isso pra Eu nunca tinha literatura. pensado por esse lado, mas é bem isso mesmo, né? Vai desde você o começar comecinho, tudo, e exato. ninguém exige o final sem antes ter dado passado o ter dado começo. o e é básico. totalmente diferente nas áreas. Sim. Exato, e eu acho que essa cobrança também dificulta. Então, quando a gente fala sobre a questão de como você sair do livro jovem pro clássico, a primeira coisa é você não obrigar ninguém a ler o clássico. E você também não se sentir obrigada a ler o Sim, clássico. sim. Tá tudo bem se você não gostar. Até pelo fato de que aqueles livros, quando eles foram lançados na época, eles também foram mega boring, Sim. sabe? Eles também foram Sim. mega chatos. O José de Alencar, eu sempre falo isso, gente. José de Alencar, ele teve que lançar um dicionário em Guarani para as pessoas entenderem o livro desse homem.
Por que em 2017 as pessoas vão entender sem o dicionário de Guarani? Sim. Então, assim, entendam que tá tudo bem se você não gostar, tá tudo bem se você achar um porre. Só que não vá falando assim, poxa, eu vou ter que ler este livro, porque este livro, sabe, tipo... Calma, lê lá despretensiosamente, não lê achando que aquele tem que ser o livro da sua vida. Sim. Se você vai pegar o clássico, ou se você vai apresentar o clássico pra alguém, apresente despretensiosamente. Fala assim, olha, tem este livro aqui. E aí também apresenta o contexto histórico, eu acho que também é uma parte muito importante, né? Pra você se acostumar do jovem pro clássico, também entenda o contexto daquele livro, sabe? Sim. Por que ele foi escrito daquele jeito? Não só porque é importante pra leitura, mas também porque é uma curiosidade muito interessante, sabe? Te ajuda a entender geral, motivos, né? Exatamente. Daquela literatura. Sim. Exatamente. Então é uma coisa assim, que envolve também. Você entra ali na aura, né, do livro também. Eu acho que tem toda essa coisa de você pesquisar um pouquinho só pra te envolver mais, pra te cativar mais, porque daí você entende um pouquinho melhor qual que era, assim... Não vou falar em propósito, porque essa coisa de falar de propósito de autor é uma coisa complicada, mas do livro mesmo, não do autor, mas do livro, né? Mas e também saber da personalidade, né, que escreveu, assim, porque eu particularmente sou de Gêmeos, então fico sempre querendo saber da fofoca dos outros. E aí eu acho maravilhoso quando eu sei de alguma fofoca de algum escritor, assim, de história. Que a gente percebe que é gente como a gente, né? Que é gente como a gente. É. E aí eu fico, tipo, falando, olha que frustrada esse cara, é por isso que ele escreveu isso aqui. Tipo, José de Alencar, por exemplo, eu sempre vou citar esse homem. Porque ele era escravocrata e, além de tudo, o sonho dele era trabalhar pro Dom Pedro II. E ele era amigo pessoal do Dom Pedro II. Dom Pedro II nunca chamou esse homem para trabalhar com ele. E ele era muito mal com o mundo, assim, ele era muito mal com a vida. E aí eu fico lendo, e aí eu vejo algumas coisas que ele fala, e que ele, por exemplo, no Iracema, que os portugueses são, tipo, os heróis que vão salvar o índio da dor e não sei o quê. Você fala, sabe que otário, tá achando isso? Porque queria mesmo era trabalhar com os portugueses, ele queria mesmo, ele achava que os portugueses eram melhores, e aí às vezes ele também achava que o Dom Pedro II já tinha se abrasileirado muito, sabe? Então assim, tipo, você consegue ver e aí fica mais leve, fica mais tranquilo você saber dessas fofocas do escritor. Não é? E o que vocês acham, assim, pra quem tá acostumado mais com Young Adult e tal, pra ir começar a ler os clássicos, o que vocês indicam pra... O que fazer, assim? Tá. Eu tenho esse interesse. Essa é uma coisa muito, assim... É uma pergunta meio difícil. Porque primeiro a gente tem que definir o que é clássico. E aí a gente tem que ver o que tá acontecendo aqui na cabeça dessa pessoa. Porque por mais que a gente tenha uma questão aí, quando a gente fala de literatura na escola, que tem uma metodologia de estudo, blá blá blá, você tem que conhecer esse período, essa classe literária. Quando a gente tá falando de, quero ler clássicos na minha vida porque eu quero ler livros diferentes, quero conhecer pessoas... Talvez você não goste desse livro. E não é porque o livro é ruim ou porque você não entendeu, porque você não tem capacidade. É você não gostou. Livro é que nem namorado, não gostou, troca, sabe? Com clássico existe ainda uma barreira que é da linguagem, porque esse livro foi escrito há 300 anos. Daqui a 300 anos a gente não vai falar do mesmo jeito, sabe? Até porque, enfim. Mas as pessoas do futuro lá não vão falar do jeito que a gente fala hoje. Eles não vão falar crush, por exemplo. Ou talvez falem. Mas é um bom exemplo. Então, a gente tem que pegar muito seu gosto pessoal. Mas já que a gente tá falando de uma transição do Young Adult pra uma coisa clássica, você pode começar com clássicos que tem personagens com temáticas parecidas. Exato. Como Capitães da Areia, que é um dos nossos livros favoritos da vida. Que são adolescentes ali, que contam uma história extremamente séria, na verdade, quando você olha o contexto daquilo. Mas que são adolescentes e que têm problemas muito parecidos com os seus no sentido emocional e psicológico. E não... É claro, de condições, porque eles têm uma realidade completamente diferente. Aí você vai partindo. Teve um momento em que eu fiz um desafio comigo, que eu achei bem legal, que era o desafio da volta ao mundo em clássicos. Então, tipo, eu queria conhecer a literatura um pouquinho de cada lugar. Aí eu peguei um livro de cada continente e fui lendo, assim, e conheci várias coisas bacanas, assim, fui vendo quais livros as pessoas gostavam muito desses países. E eu fui isso conhecendo. que é, a indicação é muito legal. E também você sai daquilo de, o clássico é muito engessado, é só um engessado. Não né? Não é. Então... É uma literatura que está sendo feita na época, né? Sim. E a pensar também que alguns livros que a gente lança hoje em dia... Serão clássicos. Exatamente. 15 dias pode ser um clássico. Do Vitor Martins, que está aqui, inclusive. Com certeza. Não e eu é? acho que você tem que partir da curiosidade, eu sempre falo isso. Você tem que partir do que te instiga. Exatamente. Sabe? Então, se você tem curiosidade, por mais que seja, as pessoas falem, é difícil, tenta, sabe? É uma coisa de desafio. Às vezes, pra você não vai ser. Então, eu sempre falo isso, porque eu comecei essa transição com a curiosidade.
de ouvir muitas pessoas falarem de Apanhador no Campo de Centeio, que inclusive é um exemplo muito legal também. Depois Que é um clássico pros americanos. É né? um clássico pra eles, mas poderia super ser um young adult, assim, que é um Podia, cara total. do ensino médio. Então, um cara no ensino médio. Ele é considerado Young Adult lá fora. Ele é? Então, e nos Estados Unidos ele tá na categoria, mas é um Young Adult clássico. Clássico, E é. ele, dentro da literatura YA, ele é considerado, tipo, o pai do YA. O pai do YA, Na é. época todo mundo falou, nossa, um protagonista adolescente? Quem vai ler isso? Quem vai E é ler? clássico. Então, exatamente. Então, eu acho que isso tem que buscar. Eu acho que é procurar, né, ser instigado, assim. Se você tem Exatamente. primeiro, se você já tem a curiosidade de começar a Se ler você tá aqui clássicos... nesse vídeo, aí já tem uma fagulha aí. Já tá no caminho. Então, Não mente pra mim. comigo não, queridinha. Sabe o que eu acho também? Leia todas as sinopses que você puder ler. Vê uma história, fala, isso aqui parece interessante. E uma coisa muito legal também. Vai ver o filme. Vai ver Legal. a peça de teatro, sei lá, vai ver alguma coisa, a série inspirada. Porque às vezes é isso que dá uma instigada, saca? Exatamente. Eu tive muito isso com o Alto da Barca do Inferno, que é um livro clássico que teve na FUVEST, por exemplo, como livro obrigatório durante muito tempo. E é um livro em formato de teatro, Sim. né? E aí eu não tinha zero interesse, assim, porque eu falava assim, é uma barca onde as pessoas vão morrendo e aí elas têm que ver se vão pro inferno ou pro céu. Eu ficava tipo, ok. E aí eu fui ver minha mãe fazia letras, e aí eu fui ver uma peça da faculdade dela, do Alto da Barca do Inferno. E aí eu lembro que eu ficava assim, tipo, uau! É isso de Uau! instigar, Sabe? procurar essa curiosidade, se envolver com aquilo e pesquisar a vida do autor, Exato. né, outros meios como o teatro. Pra isso acontecer é muito bacana. Exato. Então, gente, E você não tira, né? Uma coisa importante. Você pode ver o filme antes. é aquela coisa, é muito melhor. Gente, Não. são coisas diferentes, né? Então, gente, muito obrigada por isso, a gente que por ter adorou. acontecido isso maravilhoso. Obrigada também, Vitor. Tá ali atrás. Obrigada, Vitor. Ele tá se movendo, então ele tá primeiro pra cá. Vão achar que a gente é louca, né? Exato. E aí, Vitor, tudo bem? Vitor, obrigada, viu? Senta, Vitor, um pouquinho. Fica à vontade, ele já tá todo à vontade ali. Obrigado. Estamos terminando aqui ao som desses aplausos na Paraty. Na Paraty. Na Paraty. Na Paraty. Na né? Paraty. Na Paraty. Na Paraty. Paradinha! Nossa senhora. É o subconsciente. Aí, tá vendo? E eu também fica aqui um convite pra vocês conhecerem esse hostel que fica no centro de Paraty. Então, se vocês vierem nas próximas festas, eu sempre falo feira, nas próximas feiras, aqui é um chuchu, É um lugar assim. lindo, a gente tá usando Um o amorzinho. cenário. Então, muito obrigada de novo Obrigada por vocês. isso. Vai ver nosso filme. Nosso filme. Nosso filme. O canal, Em cartaz o nos vídeo. cinemas. Vai ver nosso vídeo que a gente gravou junto. Ah, tu falha, adoro essas coisas. Veja então o vídeo que a gente já gravou juntos e que tá no canal deles. Conheçam lá o canal que é muito bom também. E vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau.